Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso cantinho. Agora nós vamos falar sobre a África, lógico, continuando nosso assunto, mas o tema agora é inerente à África, africanos e afro-brasileiros, os brinquedos e brincadeiras. Chicotinho queimado, escravos de Jó, samba-lelê, entre outros, são brincadeiras que perpassam o universo infantil no Brasil, sejam nos espaços formais como a escola ou nos espaços informais, como as brincadeiras de rua. Se por um lado, essas brincadeiras renovam os contextos de opressão onde foram construídas, por outro, carregam uma memória afetiva difícil de ser apagada. Nesse sentido, as brincadeiras infantis que reiteram ou descartam a desumanização sofrida pelos negros podem ser também aliadas no processo de resgatar o que? A valorização das ações afirmativas que têm o negro como centro. Músicas, danças, jogos podem ser instrumentos para a maior densidade da referência africana e afro-brasileira. Para compreendermos esse universo das representações infantis, a gente vai falar um pouquinho sobre redescobrindo brinquedos cantados na africanidade brasileira. Todos os povos têm suas brincadeiras pertinentes às necessidades expressivas de cada cultura. Como sonhar acordado, brincar é expor-se de dentro para fora. Segundo a musicoterapia, o som tem propriedades físicas que incidem sobre o corpo humano de forma objetiva e subjetiva, movendo o sujeito afetivamente, interferindo no seu desenvolvimento biopsicossocial. Então vamos fazer uma breve leitura de alguns brinquedos do folclore brasileiro que perpassam as instâncias da arte de brincar, cantar, dançar e imaginar. Os brinquedos cantados surgem na espontaneidade da cultura popular. Geralmente são o quê? Cantigas anônimas, acompanhadas de movimentos expressivos, saltitantes ou dramatizados. Nesses brinquedos, em geral, as crianças imitam o mundo do adulto, vivenciando o quê? Emoções, sensações e conflitos como veículos de elaboração e amadurecimento. Dos três povos que inicialmente formaram a cultura brasileira, o português trouxe maior influência para os brinquedos cantados. A oralidade que caracteriza o processo de transmissão das brincadeiras e brinquedos cantados de certa forma transformou as cantigas e os modos de brincar, ocorrendo a mistura dos costumes africanos com os lusitanos, além das variações regionais de uma mesma brincadeira. No entanto, os ritmos e danças africanas deram um tempero mais brejeiro ao legado lúdico brasileiro. Até o século XIX, as brincadeiras das crianças eram muito limitadas pela rigidez patriarcal imposta ao comportamento infantil e porque os infantes eram vistos como mini-adultos. Freire, em 2005, ele conta que muitas crianças brancas eram criadas pelas escravas africanas juntamente com seus filhos negros, os quais eram habilidosos com a natureza, mas dados a traquinagens e a criatividade, a sua condição servil. Outro aspecto característico das brincadeiras infantis no tempo colonial brasileiro é que as crianças, ao acompanhar os pais no labor cotidiano da casa grande ou do eito, repetiam em suas brincadeiras esses afazeres e também o contexto de violência vivido na época. Nos brinquedos cantados encontrava-se o quê? O canto, a poesia, a dança, a brincadeira, o compartilhar, devido à simplicidade musical, riqueza simbólica e ludicidade peculiar, as vivências através desses elementos lúdicos conquistam a criança como aquilo que é próprio do quê? Do seu tempo. Os termos brincar e jogar são referenciados como sinônimos por Cascudo em 1988. Nos principais idiomas internacionais, inglês, francês, alemão e espanhol, brincar e jogar também serve para definir atividades artísticas como a interpretação teatral ou musical.
Na língua portuguesa, o termo brincar vem do latim vinculum, que significa laço, união. No entanto, o termo lúdico da nossa língua, também proveniente do latim ludus, que melhor abrange e define as atividades artísticas e culturais, brincadeiras e jogos. Passando para o lado prático, vamos brincar com 4 exemplos curiosos do cancioneiro infantil brasileiro. O primeiro se chama Uma, Duas Angolinhas. É um brinquedo cantado tipo parlenda em roda, com as crianças sentadas e um solista ao meio dando beliscos nas mãos de cada colega enquanto cantam as quadrinhas. Uma, duas angolinhas, finca o pé na ampolinha. O rapaz que faz o jogo de capão. Capão sobre capão, fica aí, mané João. Aquele que tirar na mão, por último, vai levar um beliscão. Além do beliscão, refletindo a ideia da galinha da Angola, beliscando as mãos de cada participante, a protagonista da música, uma ave, é um dos mais importantes mitos iorubanos sobre a origem da criação do mundo. Conta Lopes que a galinha da Angola ciscou sobre as águas iniciais uma porção de terra e espalhou por todas as direções, fazendo nascer terra firme. Por este mito e outras razões, ela também é considerada a primeira Iaô, e é o animal mais importante dentro da tradição dos orixás. O divertido brinquedo cantado, o Saci Pererê, as crianças em pé, na roda, devem cantar e imitar as habilidades do Saci, mostradas na música. O Saci Pererê pula numa perna só. Ele toca o tambor, toca como ele só. O Saci Pererê pula numa perna só. Ele toca o pandeiro, toca como ele só. Essa brincadeira é aberta a improvisações na letra, onde se podem colocar quantos instrumentos quiser para o Saci tocar e, consequentemente, para as crianças imitarem. O Saci Pererê, elemento tradicional do nosso folclore, aproxima-se de várias figuras da mítica iorubana, como Exu, em suas traquinagens, Aroni, duende iorubano, que de uma perna só, ligado ao Saim, e que vive nas matas, e ainda é referenciado a uma palavra do campo semântico da magia do sortilégio em Iorubá, Azaci, conforme assinalado em Lopes. Outro brinquedo cantado e significado muito expressivo é o tangolomango. As crianças brincam em roda também para a contagem de números decrescentes, do qual um participante deve deixar a roda ao final de cada verso. Eis algumas quadras dessa cantiga. Eram 10 irmãs numa casa. Uma delas foi tocar o fole. Deu tangolomango nela e das 10 ficaram 9. Eram 9 irmãs numa casa, uma delas foi fazer biscoito. Deu um tongolomango nela e as 9 ficaram 8. Eram 8 irmãs numa casa, uma delas foi molar canivete. Deu um tolomango nela e as 8 ficaram 7. A simbologia contida nessa brincadeira, em que cada momento uma criança deixa de fazer parte do grupo, acometida pelo tangolomango, vai de encontro às diversas referências a esta palavra como uma doença atribuída à feitiçaria, bruxedo, azar, infelicidade, morte. Nota-se que este assunto é bastante difícil para o entendimento das crianças e carregado de discriminação e preconceito racial, social, entre outros. Como é de praxe, vamos terminar em samba com uma brincadeira muito conhecida no Sudeste brasileiro, onde as crianças finalizam a música sambando conjuntamente na roda, como fazem os adultos. Essa eu conheço. Sambalele tá doente, tá com a cabeça quebrada. Sambalele precisava de umas boas lambadas. Samba, samba, sambalele, samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala. Uhul! O tempo bom, né? Então, nosso velho conhecido samba não poderia ficar fora das brincadeiras das crianças. Samba é um nome genérico para várias danças brasileiras e para a própria música. Contudo, foi registrado em Angola o verbo samba, querendo dizer cabriolar, brincar, divertir-se. E é remetido também a palavra semba, de origem bantu, significando o mesmo que umbigada. A propósito, Lê é o nome do menor dos 3 atabaques da orquestra
é ritual dos candomblés, Jeje Nagô. As crianças se divertem aprendendo e ensinando a dança do samba umas às outras. Isso parece ser o maior objetivo dos brinquedos cantados. O quê? Transmitir a cultura pela oralidade e pela corporeidade, favorecendo a vivência, a elaboração e o desenvolvimento da criança. Buscamos nesse trabalho retomar um pouco o tema da africanidade, premiada em nossa cultura desde a infância. Há centenas de outros exemplos, mas precisaríamos de um espaço específico para mostrá-los, né? Nosso tempo é curto. Acredito que dar à criança a oportunidade de brincar, cantar e dançar é investir num caminho de busca da essência do ato, da mente, da voz e do pertencimento, inventando o prazer de ser feliz. Para ambientar o final deste artigo, deixo alguns versos de uma música popular brasileira do compositor Gonzaguinha, que é um exemplo de ciranda, que se chama Redescobrir. Como se fora brincadeira de roda, memória, jogo do trabalho na dança das mãos macias, o suor dos corpos na canção da vida, história, o suor da vida no calor de irmãos, magia. Resumo do tópico 3 da unidade 1. Nesse tópico, a gente viu que as ideias e imagens que povoam os cenários mentais da sociedade brasileira sobre a África e os africanos, que são resultados de um intenso processo de apropriação e invenção do diversificado e heterogêneo conjunto de formas e sentidos utilizados para observar as sociedades daquele continente. As imagens e informações que dominam os meios de comunicação, os livros didáticos, incorporam a tradição racista e preconceituosa de estudos sobre o continente e a discriminação a que são submetidos os afrodescendentes aqui dentro. Até que ponto a imagem retratada do negro nos livros didáticos de forma mascarada contribuiu para a formação de uma cultura que discrimina e exclui? A identidade negra é uma construção social, histórica, cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico-racial ou de sujeitos que pertencem ao mesmo grupo sobre si mesmo, a partir da relação com o outro. A escola não é um espaço passível de interferir na construção da identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e sua cultura na escola tanto pode valorizar identidades e diferenças, quanto pode estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las. A literatura africana, em consequência afro-brasileira, se origina a partir do resgate da tradição oral. Na África, a cultura parte de uma tradição oral como forma de conhecimento, como forma de herança. E por fim vimos as brincadeiras infantis que reiteram ou descartam a desumanização sofrida pelos negros. Podem ser também aliadas no processo de resgatar o que? A valorização das ações afirmativas que tem o negro como centro. Muito obrigado pela sua companhia. Bons estudos.